My name is Jean-Marie Staccherini. I'm Associate Dean for Global Affairs at the University of Michigan School of Nursing. I would like to welcome you all to this July session of 2026 Global Collaborative Series, Global Nurse Force, Bridging Health and Climate Action, co-sponsored by the University of Michigan, Vanderbilt, and Yale Schools of Nursing. I'm pleased to welcome today my Brazilian colleague, Dr. Nair Chase da Silva, who will be presenting the future of nursing contributions to achieving the Sustainable Development Goals. Dr. Silva is a full professor of nursing at Brazil's University of the Amazonas, like the Federal University of Amazonas, where she leads the Laboratory for Research in Nursing, Health, and Education in the Amazonia context. Her teaching, published materials, and scholarship on public health, surveillance, and nursing education explore the intersection of environmental health and nursing practice. She focuses her research on the United Nations Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development. She represented the University of Amazonas at the first national conference on the SDGs in Brazil last year. Dr. Silva served as a president of the Brazilian Nursing Association Amazonas sections from 2023 to 2025. She also previously served as director of the Manaus School of Nursing. She holds a PhD in public health from Fiocruz, completed postdoctoral studies at nursing school in Portugal, and she received a doctor honoris causa from the Federal University of Amazonas. We'll record this session, but the questions and answers segment of the presentation will not. And later, we'll make this recording available. Dr. Da Silva will speak in Portuguese, so please set it as a spoken language in your translation caption. The instructions are in the group chat. Dr. Silva, I'll turn it to you. Bom dia a todos e todas. Eu trago da Universidade Federal do Amazonas, Escola de Enfermagem de Manaus, o abraço amazônico, agradecendo o convite feito pelo grupo de universidades que integram tão bela iniciativa, na pessoa da professora Jean, da Universidade de Michigan, com extensão para as professoras de Yale e Van Hill. Muito agradecida pelo convite. É sempre um prazer compartilhar experiências de outro espaço do continente. É uma forma também de refletirmos sobre a nossa prática e colocarmos em prática, de fato, o ninguém deixar ninguém para trás. Então, é um trabalho em parceria, em colaboração. Devo dizer inicialmente que falar sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre saúde planetária, sobre mudanças climáticas, é um grande desafio para esse tempo que temos. Mas asseguramos que vamos utilizar o tempo destinado para a apresentação de modo a ter um tempo também para o diálogo, para perguntas e para considerações de todos que estão participando. Então, digo que são todos bem-vindos.
onde estiverem, em que momento estiverem e em que lugar estiverem assistindo essa apresentação. Eu gostaria de solicitar, então, que fosse colocado o primeiro slide. Jenny, you can put it up, the presentation. Bem, esse primeiro slide me é muito caro e muito importante. O primeiro, ele mostra os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para alcance da Agenda 2030. E ele me é bastante caro porque ele reforça a ideia, né, e o propósito do Brasil em unindo-se aos 192 países, trabalhar um pacto global. Isso significa dizer que não estamos sozinhos, né, mas estamos na companhia de vários parceiros e que precisamos, portanto, estarmos unidos para vencer os obstáculos que são presentes tanto em países desenvolvidos como países em desenvolvimento. A segunda figura é um mapa do Brasil, e ele foi extraído da apresentação que foi feita na primeira Conferência Nacional sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele busca expressar a situação do Brasil em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a terceira figura é uma representação do mapa do Brasil contendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pela ONU e com o apoio de 193 países, e o Brasil, no caso, decidiu pela criação de mais um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o objetivo de número 18, que nós iremos apresentá-lo com muito prazer nessa manhã. Bem, mas o que é o Brasil? O Brasil é um país que tem uma população de 221 milhões de habitantes, é o 7º país mais populoso do mundo, só perdendo nas Américas para os Estados Unidos. 56% da população brasileira é negra, é a junção de população parda, que são os mestiços, e os pretos, né? E em razão dessa representatividade de 56%, é que a gente vai ver que o Brasil, o governo brasileiro, criou mais um objetivo de desenvolvimento sustentável no sentido de alcançar essa população. Se vocês me perguntarem se essa população estava sendo assistida, estava nos demais objetivos de desenvolvimento sustentável. Entretanto, nós vimos a necessidade de criar um objetivo específico para atender a população negra e para atender também a população indígena. O Amazonas, né, o estado onde nós estamos, é o estado brasileiro que tem uma população indígena maior em todo o território nacional. A grande população indígena do Amazonas está situada em São Gabriel da Cachoeira, que tenho a impressão que Jamie já teve a oportunidade de conhecer. Né? E em São Gabriel da Cachoeira, a gente pode dizer que nós temos 85% a 95% da população indígena. Então, isso para nós é bastante expressivo e bastante significativo. O slide 2, por favor, pode passar. Então, nós estamos aqui já num ambiente mais intimista, vamos dizer assim. Eu estou, nesse momento, na Escola de Enfermagem de Manaus, da Universidade Federal do Amazonas. Essa escola fica no município de Manaus, capital do Amazonas, e o Amazonas é um dos estados das 20 unidades federativas do Brasil. No Brasil, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. E o Amazonas ele fica na região norte, né, e ele está destacado aqui, no caso, em vermelho. O Amazonas possui 62 municípios, a sua população é 4.320.000 habitantes e Manaus concentra metade desta população. Então, nós costumamos dizer que Manaus é uma cidade-estado. O restante da população, os 2.150 habitantes, estão dispersos
ao longo dos rios, no caso no Amazonas. Nós podemos dizer que as estradas, o que corresponde a estradas para vocês, nos países de vocês, corresponde às águas no nosso país. Por isso, nós utilizamos a expressão muito comum de dizermos que aqui nós temos um território líquido. E quando a gente fala em território líquido, nós não estamos nos referindo ao Zygmunt Bauman, né, com o seu conceito de sociedade líquida, aquela que dilui, que dispersa. Mas nós estamos querendo dizer que no nosso território líquido, toda a vida da população amazônica, ela se dá em função dos rios. Nós queremos dizer que se para os senhores o calendário acadêmico dos estudantes se dá em função do inverno e do verão, para nós, o calendário acadêmico se dá em função da subida e da descida dos rios. Então, toda a vida na Amazônia se organiza em torno da subida e da descida dos rios. E isso tem implicações importantes e severas, tanto para os profissionais de saúde, que prestam assistência, que no momento das cheias precisam se deslocar a unidade de saúde para algum lugar que seja acessível à população, como na época das secas, em função do espaço a percorrer até chegar às unidades. Isso também traz implicações do ponto de vista do fenômeno das terras caídas. Na medida que a gente tem o período das cheias, esse solo ele fica encharcado, e quando a seca vem, então ele tende a desmoronar. E quando ele desmorona, quando ele cai, ele leva árvores que também o desmatamento leva a esse fenômeno das terras caídas, e isso também traz implicações de vida, de saúde mental, porque as pessoas perdem os seus bens, perdem geladeira, perdem fogão, se morarem na beira dos rios, né? Então, isso traz implicações para a saúde mental das pessoas e traz implicações também de acidentes por animais peçonhentos, né? E de perdas mesmo materiais e emocionais. O Amazonas é a 13ª população do Brasil, diferente do Brasil em relação aos demais países do mundo. Bem, do ponto de vista da saúde, nós gostaríamos de destacar para um conhecimento melhor de que território líquido é esse, nós utilizamos as unidades móveis fluviais. O que é isso? Se na terra firme nós temos as unidades de saúde, né, as unidades básicas de saúde voltadas para a atenção primária, no Amazonas nós vamos ter, além desse tipo de unidade, né, de serviço de saúde, nós vamos também ter as unidades móveis fluviais, que são barcos que se deslocam de Manaus, parando em alguns municípios para prestar assistência à saúde. Do ponto de vista da urgência e emergência, nós vamos ter as ambulâncias. Se os senhores têm, e o restante do Brasil tem, as ambulâncias, né, porque elas percorrem o solo físico, nós vamos ter na nossa região as ambulâncias, que seria a junção de ambulância com lanchas. E isso a gente pode ver em um dos slides que a gente está apresentando, onde apresenta uma embarcação de pequeno porte. Acima, obrigada, acima nós temos o Encontro das Águas, que é Rio Negro de Solimões, que é um fenômeno turístico, né, que as pessoas gostam muito de presenciar. E temos nos outros dois slides a questão do território líquido, né? Quer dizer, nós somos continuamente cortados por rios, por igarapés, né? Por lagos, que às vezes a gente não consegue enxergar o outro lado do lago, né? Dado a sua dimensão. Próximo slide, por favor. Então, é nesse contexto, né, que a enfermagem se insere, né, no contexto das preocupações da enfermagem do futuro, ou o futuro da enfermagem. Quando a gente pensa em futuro da enfermagem, a gente é levado a pensar como é que a enfermagem vai lidar com a inovação tecnológica, né? Eu tenho 43 anos de formada,
sou enfermeira há 43 anos. E quando eu penso como nós dávamos, né, o banho no leito há 43 anos atrás, como nós arrumávamos a cama de um paciente operado, como nós administrávamos uma medicação, e quando eu olho os dias atuais, eu tenho que admitir que mudanças significativas foram processadas no nosso fazer enfermagem, né? Assim como o surgimento ou vamos dizer assim, a feitura de novos fármacos, de novas medicações, né? Então, a gente há de convir que a ciência ela avançou muito e, com o avanço tecnológico e científico, a enfermagem acompanhou também esses avanços. Ainda que, se nós formos para a realidade amazônica, eu não sei qual a experiência dos senhores em fazer um gelo salgado, porque o gelo salgado ele demora mais a se desfazer do que o gelo com a água em condições normais. E por que eu estou trazendo o exemplo do gelo salgado? Porque o gelo salgado ele é muito utilizado ainda em campanhas de vacina quando nós fazemos em áreas onde nós não temos energia elétrica. Então, a gente convive ao mesmo tempo com uma alta tecnologia em alguns grandes centros, mas convive também com uma tecnologia que às vezes a gente não valoriza, mas elas são tão importantes quanto as altas tecnologias dos grandes centros. Né? Um outro desafio que nós temos enfrentado no nosso país, né, e no nosso estado, a construção de novas teorias de enfermagem. Né? Nós sabemos que o grande celeiro das teorias de enfermagem está nos Estados Unidos. Né? As grandes teorias de enfermagem, as filosofias da enfermagem. Mas nós começamos a sentir a necessidade de olhar para a nossa população e produzirmos ciência direcionada a essa população. Por isso, temos trabalhado em teorias de médio alcance. A enfermagem e práticas avançadas. Se a gente for olhar o interior amazônico, né, essas áreas em que a gente tem mais dificuldade de acesso dos profissionais, para os senhores terem uma ideia, o número de médicos no Amazonas é em torno de 8 mil. E 8.750 profissionais estão na capital. E, às vezes, apenas 250 estão nesses 62 municípios que temos. Então, o que a gente vê é a atuação da enfermagem assumindo tarefas, às vezes, para as quais não foi preparada durante a sua formação, mas que, quando chega frente à realidade, ela precisa tomar algumas ações, desenvolver algumas ações, no sentido de assistir essas populações que estão mais distantes dos grandes centros. Então, temos pensado a enfermagem em práticas avançadas também nessa perspectiva. E uma outra questão, não menos importante, é a sustentabilidade da profissão. A gente, quando assiste algum documentário, algum programa e vê o processo de extinção das profissões, a gente sempre é levado a pensar qual é o futuro da enfermagem do ponto de vista da sustentabilidade. E nós sabemos que a enfermagem ela é uma profissão necessária pelos vínculos que ela cria com a população, pela inserção que ela tem com a população e pelos problemas de saúde que ela é capaz de dar solução, de ter uma resolução efetiva. Próximo slide, por favor. E aí, em meio a essa diversidade de preocupações, a gente vai ter também a preocupação com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Essa é uma foto que foi tirada na Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e estão aí presentes os 18 objetivos, lembrando que eles são articulados entre si, né? Uma vez que agimos de forma a causar impacto em um objetivo, todos os outros objetivos eles tendem a sofrer com esse impacto, para o bem ou para o mal. Então, a nossa proposta é que a gente possa desenvolver ações que possam impactar positivamente os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque sabemos que todas as questões relacionadas à sustentabilidade das populações estão aí, ainda que reconheçamos as críticas que são feitas
né, a contradição que existe entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. A figura a seguir, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18, é a igualdade étnico-racial. Como dissemos no início da apresentação, 56% da população brasileira é população negra, né? E 0,83% é população indígena, né? Ainda que tenha 391 etnias, quer dizer, 391 povos indígenas em todo o território nacional. Por que devemos nos perguntar por que essa preocupação das autoridades brasileiras com a criação de um objetivo que atenda especificamente essas populações? Porque, historicamente, a gente sabe que, após o processo de escravização, né, a população negra ela foi colocada no mercado de trabalho sem condições mínimas de sobrevivência para tal. Daí decorreram inúmeros problemas que levam hoje governos, tanto brasileiros como outros governos, a adotarem medidas de, por exemplo, destinação de cotas universitárias, cotas antirracistas, para que a população negra tenha condições de igualdade de acesso ao terceiro grau e assim ela impactar, inclusive, a sociedade. Ora, se somos uma população com 56% de população negra, nós devemos convir que, na medida em que não investimos nessa população, perdemos o grande potencial que nós temos no grupo de 56% da população. Então, o Brasil adotou criar um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o étnico-racial, e também, próximo slide, por favor, dar uma atenção especial ao Objetivo de Desenvolvimento 13, que trata sobre as mudanças climáticas. Jen, next, please. Bem, e aí nós temos, então, outros objetivos que também são de nossa preocupação, né, como Objetivo de Desenvolvimento 4, educação de qualidade, porque nós sabemos a importância da educação para o avanço, né, para o progresso de uma nação. Nós sabemos a importância da saúde e bem-estar para a população, que é o Objetivo 3, e também sabemos da importância da paz, da justiça e instituição eficazes, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16. Eu costumo sempre dar um exemplo e contar um fato de, em uma ocasião em que eu estava falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e me fixei no 16, que fala sobre paz, uma das minhas alunas me perguntou: professora, como é que nós podemos intervir na guerra da Ucrânia? E eu falei: olha, na guerra da Ucrânia nós não podemos intervir, mas nós podemos criar um ambiente de cultura, um ambiente de paz, de justiça, no próprio domicílio onde estamos, no local onde estamos trabalhando, no local onde estamos estudando. Então, nós podemos fazer valer o objetivo 16, que é da cultura da paz, justiça e instituições eficazes, porque não tem como dizer Henri Vallon, o educador, não tem como nós termos condições de aprendizagem num ambiente hostil. Então, é preciso que essa questão da paz ela esteja entre nós para que a gente possa estar preparado para receber novos ensinamentos. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Aqui, novamente, mostrando a importância, se vocês atentarem para a figura, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18, vocês vão ver que na cabeça da negra, que aí está exposta, tem a cabeça de um indígena, né? Então, mostrando que são populações igualmente importantes, né, para serem vistas e para serem cuidadas pelo valor que tem para o Brasil. Próximo, por favor. Next, Jen. Aqui nós temos, então, o foco na ação contra a mudança global do clima. E aí a gente traz algumas colocações de alguns pensadores em relação a essa problemática.
Para Deborah Roberts, que é uma estudiosa das questões, ela é, se não me engano, da África do Sul, é uma estudiosa sobre as questões climáticas, olhando o cenário que nós nos encontramos, e nós, né, como professoras da universidade, também olhando o cenário em que se insere a Amazônia, né, nos juntamos a Débora quando ela diz que os próximos anos serão provavelmente os mais importantes de nossa história. Ainda que às vezes haja um movimento de talvez mitigar ou diminuir aquilo que a gente tem produzido sobre o ambiente, como o que nos espera no futuro, nós precisamos reconhecer e admitir que a forma como temos lidado com o planeta não tem sido a melhor forma ou não tem sido a forma mais indicada. Eu tenho 70 anos e eu me lembro de questões da minha infância, né, que nós realizávamos, que nós fazíamos, e que hoje a gente muda muito porque a gente vai vendo que algumas mudanças foram processadas em função da nossa maneira de agir. Então, considerando, trazendo essa questão para a enfermagem, a gente deve considerar que a enfermagem, por se constituir o maior contingente de profissionais da área da saúde, tem possibilidade de intervir sobre algumas questões, né, com pacientes, com clientes, com usuários que a gente lida no cotidiano. Né? Então, a enfermagem ela tem essa possibilidade, porque ela estabelece vínculos, ela tem competência para tal, e o que a gente espera é que haja uma ação da enfermagem no sentido de preservar o planeta, né? Olhar o planeta do ponto de vista da sustentabilidade da existência das pessoas e do próprio planeta. Nós também temos nos aliado aos nossos pensadores indígenas, porque eles também têm uma forma de olhar o planeta como algo integrado, em que não existe esse binômio, o homem e o planeta. Mas não, pelo contrário, nós fazemos parte de todo esse sistema e, portanto, nós temos que considerá-lo para que nós possamos ter a saúde que desejamos. Guterres, representante da Organização das Nações Unidas, ele diz que a era do aquecimento global acabou, a era da ebulição global começou. Então, nós não estamos mais no aquecimento global, nós estamos no estágio mais avançado e nós precisamos, portanto, ter uma ação nossa para mitigar, para diminuir essa condição a que nós colocamos o planeta. Nós sabemos que haveria um desgaste natural, mas não na intensidade que temos tido. Me aliando a vários pensadores, né, eu diria também que, se somos parte do problema, devemos ser parte da solução. Então, o que é que nós, com a capacidade de criatividade, temos? Como é que nós podemos contribuir para diminuir os prejuízos causados por nós em relação ao planeta? Então, se somos parte do problema, devemos ser parte da solução. Também, pensando sobre esse aspecto, eu digo que os eventos climáticos afetam a saúde, tanto dos que prestam cuidados, como dos que são cuidados, né? Levando em consideração as palavras iniciais, que isso as mudanças climáticas elas trazem um impacto tanto para nós, que somos cuidadores, como para as pessoas que são cuidadas por nós. Próximo, por favor. Baseado nessa preocupação, o governo brasileiro tem desenvolvido ações no sentido de mitigar, de diminuir esses prejuízos. Então, já começam a adentrar na formação dos profissionais disciplinas e conteúdos que dão conta de questões relacionadas às mudanças climáticas. Né? A gente teve uma situação no Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás, em que o Estado foi duramente penalizado pelas mudanças que foram processadas no clima e que nós temos alguma contribuição, do ponto de vista não pouco desejado, ou reprovável da nossa parte. E a gente vê que hoje, nos dias atuais, ainda semana passada, se estava discutindo em torno de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul
com o risco de sofrerem novamente abalos relacionados às mudanças climáticas. Quando a gente fala do fenômeno das terras caídas na Amazônia, a gente também está se referindo a isso. Na medida que a gente produz o desmatamento, na medida que a gente tem grandes enchentes, e essa enchente ela fragiliza o solo, ela faz com que terras próximas aos rios sofram a erosão, e com a erosão ela leve portos que estão ali, ela leve residências, casas e pessoas mesmo que estão ali naquele momento. Então, a tônica, a temática das mudanças climáticas tem entrado na educação permanente dos profissionais, tem entrado na pesquisa, né? Nós temos aqui o diretor da Escola de Enfermagem coordenando uma grande pesquisa sobre a saúde das populações na época da cheia e na época da seca, né? Tentando mapear quais são as dificuldades e como é que isso acontece, no caso, na Amazônia. Nós temos pensado na mudança dos hábitos historicamente construídos. Né? Se antes, quando eu era criança, a gente molhasse as plantas com uma mangueira de água, né? Sem se preocupar com o desperdício da água, como se fosse um bem que jamais acabaria, como diz o relatório Birkeland, hoje a gente começa a ter o hábito, às vezes, de juntar a água da chuva para proceder a molhar as plantas, que é uma medida, de certa forma, simples, mas que traz grandes resultados. E na educação e saúde, compartilhando com a população essas informações, e na formulação de políticas públicas, quando estamos junto aos conselhos municipais de saúde, aos fóruns deliberativos que possibilitam a enfermagem, a participação e a contribuição para a mitigação dessas situações. Próximo, por favor. Next, Jen. Então, por que a enfermagem pode contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Por que nós podemos trazer essa contribuição para a sociedade? Olha, aqui no Amazonas, nós somos 50% a 70% dos profissionais de saúde. 85% com a composição por mulheres, né, que têm, na sua formação, tanto no domicílio quanto na universidade, o planejamento das ações e a análise crítica e sistemática das ações em qualquer um dos campos da vida, inclusive na ciência, na enfermagem. Nós somos 62% de profissionais com idade entre 37 a 40 anos, portanto, no auge da capacidade de realização das tarefas que são colocadas pela profissão. Somos 25% da equipe de enfermagem, enfermeiros, e 75% de auxiliares e técnicos de enfermagem. E somos 61% presentes no serviço público, o que nos traz grande possibilidade de contribuirmos com mais liberdade, com mais autonomia na construção de políticas públicas que levem, no caso, a melhoria das condições de vida da população, atendendo aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Numericamente, somos isso. Do ponto de vista qualitativo, quem somos? Somos aqueles que estão mais próximos das pessoas, das famílias e das comunidades, né? Porque atuamos no campo da atenção primária em saúde, que privilegia esse tipo de abordagem. Que temos uma maior aderência, uma sensibilização à atenção primária em saúde, porque grande parte dos problemas de saúde eles se resolvem no campo da atenção primária em saúde. Então, esse tem sido o nosso mote, e esse tem sido o investimento do governo brasileiro no sentido de prover as populações de acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, a qualidade em saúde. Nós somos aqueles que têm os princípios do Sistema Único de Saúde brasileiro como eixo estruturante na formação dos profissionais de saúde e na educação permanente. Se nós olharmos os projetos pedagógicos de curso na área da enfermagem, em todo o Brasil, a gente vai encontrar que a formação deve estar com base no Sistema Único de Saúde e nos seus princípios,
da integralidade, da equidade, da universalização da assistência, da participação da sociedade na tomada de decisões. Próximo, por favor. Next, Jen. E aí, o que temos feito, né? Na formação acadêmica? Temos assumido a tarefa de criar disciplinas, criar conteúdos, ampliar conteúdos que deem conta dessa necessidade que temos de melhor conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para alcance da Agenda 2030. Devo dizer aos senhores que um dos desafios que temos enfrentado é o desconhecimento da Agenda 2030 e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E autores, né, como Bordenave e outros autores brasileiros, nos colocam que o primeiro nível de participação é a informação. Então, é preciso que a gente conheça, né, essa política global que busca não deixar ninguém para trás, né, e que nos coloca na mesma condição e disseminarmos essa informação, para que, na medida que tomemos conhecimento, possamos nos agregar, no caso, a ela. Então, temos aqui no Amazonas, e na Escola de Enfermagem de Manaus, criado disciplinas que tratam sobre a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos inserido no projeto pedagógico de curso essa abordagem a partir das diretrizes curriculares nacionais para o curso de enfermagem. Na pesquisa, devo dizer que todos os trabalhos que oriento, tanto de iniciação científica como de mestrado e doutorado, eles têm o foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, tenho desenvolvido, por exemplo, trabalhos como o conhecimento dos conselheiros municipais de saúde sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e os conselhos de saúde são órgãos deliberativos da política de saúde para o município, portanto, eles precisam conhecer que existe uma política global, né, do campo do desenvolvimento e da sustentabilidade. Na pós-graduação, tem orientado trabalho sobre a Agenda 2030 na educação continuada dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Outro trabalho é a educação de qualidade, Objetivo de Desenvolvimento 4, nos projetos pedagógicos dos cursos de enfermagem, no estudo do enfrentamento da violência contra a mulher, à luz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, igualdade de gênero, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos planos municipais de saúde das capitais da região norte do Brasil, haja vista que o plano de saúde é um instrumento de gestão que diz como as ações vão serem planejadas e executadas. Outro trabalho que tenho orientado é a permanência de estudantes das cotas das ações afirmativas / racismo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 18, igualdade étnico-racial. Em relação à participação política, estive bem recentemente como presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Amazonas, e, como tal, também desenvolvi conteúdos e abordagens sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco nas mudanças climáticas e também no ODS 18, haja visto ser também uma ativista nesse campo. Na gestão, temos trabalhado esses conteúdos e essa temática nas conferências de saúde, como coordenadora da disciplina, como gestora da Escola de Enfermagem de Manaus, como representante da Universidade Federal do Amazonas na primeira Conferência Nacional sobre o ODS, e trazendo essa temática também para o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um planejamento macro da instituição. No cuidado, ao prestar cuidados de enfermagem na atenção básica, é inevitável trazer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco no bem-estar, que é o nosso campo de atuação, e os demais, dado seu caráter articulador. Então, nós participamos como representantes da Universidade Federal do Amazonas, como representantes na Conferência Nacional de Saúde,
e construímos, junto com outros segmentos, né, da sociedade civil organizada, propostas para que possamos continuar na construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até a sua finalização, ou a finalização da Agenda 2030, e que não se encerra aqui, em 2030. Mas, naturalmente, que nós teremos uma outra proposta para continuarmos avançando nesse sonho, nessa proposta. Próximo, por favor. Aqui, uma outra representação que eu trago de como vemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compondo o mapa brasileiro, né? Foi a logomarca da primeira Conferência Nacional dos ODS. E, por fim, pode passar, por favor, flashes, imagens da nossa região. Próximo slide, por favor. Então, aqui nós temos o interior do Amazonas, um município chamado Coari, né, onde a pesquisa que o professor Rocha coordena está realizando. Nós temos também fotos relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a nossa participação na formulação de políticas públicas, porque a primeira conferência dos ODS, ela teve como finalidade a construção de políticas públicas voltadas para a temática. De forma que a gente possa alcançar, do ponto de vista brasileiro, os 5.569 municípios que temos em todo o território nacional. A nós foi uma grande surpresa vermos que o Brasil, através do Relatório Nacional Voluntário, já reestrutura o trabalho que foi feito e interrompido por governos anteriores, no sentido de avaliar. Esse relatório é um relatório que é levado para as Nações Unidas, mas esse relatório ele traz informações sobre como estamos, quais são os desafios, as dificuldades e como podemos avançar. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de compartilhar com os senhores informações sobre essa temática dos ODS, né, com foco nesses dois objetivos, o 13 e o 18, né, reconhecendo que, na medida que a gente impacta um, os outros são automaticamente impactados. Muito obrigada. Thank you, Dr. Silva. It was excellent presentation. We will now stop recording and open for questions. Open